Boa noite, irmãos. É uma satisfação e uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos para meditarmos na Sagrada Palavra de Deus. E Deus seja sempre louvado todas as vezes que a sua palavra for pregada ao seu povo e que Ele mesmo, pela sua providência, pelo seu poder, pela sua graça e misericórdia, possa alimentar todos nós nessa noite. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Obrigado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, que está nos céus, de onde o Senhor reina, de onde o Senhor governa, de onde o Senhor, Deus, rege toda essa existência. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há Deus senão o Senhor. E é a Ti, ó Deus, que nós elevamos os nossos pensamentos agora. É a Ti, ó Deus, que nós oramos, é a Ti que nós cultuamos. É por isso que nos reunimos, porque o Senhor nos congregou na Tua igreja. Somos membros do Teu corpo, do corpo cujo cabeça é o Teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, nesta hora, a entendermos melhor a Tua palavra, a conhecermos mais acerca da Tua igreja, do mistério que o Senhor revelou a nós através das palavras que acabamos de ler. Que o Senhor, na Tua graça, na Tua infinita misericórdia, possa, ó Deus, me usar como instrumento em Tuas mãos, apesar dos meus pecados, apesar das minhas faltas, apesar das minhas limitações, que o Senhor mesmo, como o supremo pastor do Teu povo, possa pastorear a Tua igreja, falar com as Tuas ovelhas e alimentá-las para a glória de Cristo. Ajuda-nos nesta noite a sairmos daqui certos de que nos encontramos com o Senhor, de que o Senhor falou conosco e que fomos poderosamente transformados pela Tua Sagrada Escritura. Nós oramos a Ti, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, vocês lembram do Mr. M? Quem tiver a minha idade aí para frente lembra, quem tiver menos de 20 não lembra, não é? Porque o Mr. M apareceu na TV no Brasil por volta dos anos 2000.
Mr. M foi conhecido como o mágico que revelava os segredos das magias. Ele aparecia aos domingos à noite em um canal de televisão, revelando a todo o país os segredos por trás de todas as mágicas que nós já assistimos, de truques de mágicos do mundo inteiro. Minha esposa já me confessou lá em casa que todo domingo à noite voltava correndo para casa, ou quando não era crente, ficava em casa, esperando os últimos 30 minutos do programa onde o Mr. M iria aparecer. Você fazia isso. Nós fazíamos isso. Nós queríamos ver qual era o mistério por trás daquelas revelações. Qual era o mistério por trás daqueles truques que nos encantavam e nos deixavam sempre com uma pulga atrás da orelha. As revelações de Mr. M causou um alvoroço no mundo inteiro. Não sei se você se lembra disso, mas emissoras de TV em todo o mundo foram processadas com o suposto entendimento de que revelar truques de mágica tirava o direito e o sustento de todos os mágicos. Inclusive, no Brasil, o programa deixou de ser veiculado exatamente por uma decisão da justiça brasileira. Mágicos expulsando o Mr. M das associações de mágicos de todo o mundo, dos Estados Unidos e de outros lugares. Ninguém gostava do dito Mr. M. Ninguém queria que seus mistérios fossem revelados. Essa história, irmãos, nos mostra também que há um custo em conhecer mistérios e em revelar mistérios. Há consequências em revelar mistérios. E você, mesmo que não tenha visto o Mr. M ou nem saiba quem é, você sabe um pouco disso. Você sabe que há um custo em ter segredos, que há um peso e um fardo em carregar coisas ocultas e em revelar essas coisas também aos outros. Alguém já lhe contou um segredo? Você já contou um segredo a alguém e possivelmente você sabe o custo e o fardo do que é ter um segredo, algo oculto, algo misterioso. É sobre isso que nós falaremos hoje, irmãos. Hoje nós falaremos sobre um mistério, mas não falaremos sobre os mistérios da magia, sobre os mistérios ocultos dos homens, nem falaremos sobre os nossos próprios segredos e os nossos próprios mistérios. Nós falaremos sobre o mistério de Deus, o maior de todos os mistérios, o mistério que todos deveriam conhecer, um mistério que por muito tempo esteve oculto em Deus, mas que agora está revelado diante de nós, mas que agora está revelado nas Sagradas Escrituras. Um mistério que foi revelado para que todos ouçam sobre esse mistério, para que todos conheçam esse mistério, para que todos percebam qual é o mistério de Deus. E se há um custo, meus irmãos, em conhecer e revelar mistérios que pertencem aos homens, há um custo e há consequências muito maiores por conhecer e anunciar o mistério de Deus. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele nos fala sobre a revelação do mistério de Deus. E a partir desse texto nós veremos três coisas sobre esse mistério. Primeiro, do versículo 1 ao 5, nós veremos como nós podemos conhecer o mistério de Deus. Segundo, do versículo 6 a 9, nós veremos o próprio mistério e a proclamação desse mistério. E em terceiro lugar, nós veremos do versículo 10 ao versículo 13, o objetivo e o custo da proclamação desse mistério, as consequências e o preço de carregar esse mistério, de conhecer esse mistério e de proclamar esse mistério ao mundo. Paulo começa, meus irmãos, a falar do mistério de Deus no versículo 2. Eu vou pular 1 e nós retornamos ao 1 no final do sermão. No versículo 2, Paulo começa falando sobre o mistério de Deus. E ele diz o seguinte, se a sua Bíblia é igual à minha, diz o seguinte: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. As nossas traduções não são das melhores aqui, porque a tradução em português dá a ideia de dúvida, como se Paulo tivesse dúvida se a igreja entendeu e conheceu a dispensação que ele recebeu de Deus.
Como o texto diz, na minha versão, talvez na sua também, se é que vocês ouviram falar. Mas se a sua Bíblia é a nova tradução na linguagem de hoje, ou a NVI, a nova versão internacional, há uma certeza no seu texto. Paulo está dizendo, certamente, vocês ouviram falar. Vocês ouviram falar. Essa é a ideia que Paulo está querendo passar aqui. Não de dúvida, mas de certeza. É certo que vocês ouviram falar. E por que nós sabemos isso? Porque Paulo viveu entre os efésios. Ele passou 3 anos entre os efésios. Ele pregou aos efésios. Em Atos nós vemos isso. Paulo ensinou aquela igreja e essa igreja ouviu da dispensação da graça de Deus que foi confiada a Paulo. Os efésios, portanto, já ouviram falar sobre isso. E Paulo, então, irmãos, fala aqui dessa dispensação da graça como uma dispensação especial. A ideia aqui é de uma graça especial que Deus confiou ao apóstolo Paulo. E que graça especial é essa? Paulo recebe essa dispensação especial da graça para entregar à igreja uma mensagem, que nós já veremos. E veja que essa dispensação especial da graça não é para o próprio benefício de Paulo, não é para a sua própria promoção, mas no final do versículo 2 ele diz, é em favor da igreja, é em favor de vocês, Efésios. Eu recebi a dispensação da graça de Deus, essa dispensação que me foi confiada em favor da igreja. Ele se vê como um instrumento dessa dispensação. Ele diz que essa dispensação é concedida por causa da igreja e não por causa dele mesmo. Dos versículos 3 a 5, ele vai discorrer melhor sobre essa dispensação da graça. E ele nos diz 2 coisas sobre essa dispensação. Primeiro, ele nos diz o modo como essa dispensação foi entregue a ele. O modo como essa dispensação especial, como essa graça especial foi concedida a ele. E, em segundo lugar, ele vai nos dizer o conteúdo dessa dispensação. Então, de que modo essa graça foi recebida? O versículo 3 nos diz, por revelação. Que revelação? O final do versículo 5 complementa. Revelação do Espírito Santo de Deus. E qual o conteúdo dessa revelação ou dessa graça? O versículo 3 também nos informa. O mistério de Deus. Um mistério que, como diz o versículo 5, não tinha sido totalmente revelado. Os santos do Antigo Testamento conheciam esse mistério em parte, mas agora esse mistério está sendo revelado de uma maneira total. Agora Deus está entregando esse mistério à igreja, aos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento, totalmente revelado. Todos aqueles, irmãos, que desejam conhecer o mistério de Deus, precisam da revelação de Deus. É Deus que revela os seus mistérios. É Deus mesmo quem entrega a sua revelação e o seu mistério aos homens. Esse mistério não pode ser descoberto por sabedoria humana, não poderia ser descoberto pela inteligência humana, mas apenas pela revelação de Deus. Apenas pela livre vontade de Deus, decidindo revelar o seu mistério aos homens. A semelhança do apóstolo Paulo, nós podemos conhecer o mistério que Deus revelou. Eu e você, nós podemos conhecer esse mistério. Nós podemos conhecer a revelação que Deus deu ao seu apóstolo. E como nós podemos conhecer esse mistério? Veja o final do versículo 3 e todo o versículo 4, o que o texto nos diz. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Meus irmãos, Deus não apenas deu a revelação do mistério ao apóstolo Paulo, mas Deus inspirou o apóstolo Paulo para que ele escrevesse essa revelação. E Deus preservou essa revelação para que ela chegasse à sua igreja na região de Éfeso e para que ela chegasse à sua igreja até hoje.
para que essa revelação estivesse em nossas mãos, como agora está, como agora estamos pregando, ouvindo, compreendendo, vendo aquilo que Paulo escreveu, para que nós também, à semelhança da igreja de Éfeso, possamos ler o texto, entender o texto, compreender o texto e entender o mistério de Deus. Perceba que há uma ordem aqui. Há um mistério que estava oculto em Deus, mas Deus então decide revelar esse mistério ao mundo. E como Deus faz isso? Ele escolhe homens como apóstolos e profetas. E esses homens recebem esse mistério, escrevem sobre esse mistério e então enviam aquilo que escreveram para a igreja. Deus está usando aqui meios ordinários. Deus está usando aqui um homem, tinta, papel, para enviar o seu mistério, para revelar o seu mistério à sua igreja. Em sua providência, meus irmãos, Deus preservou a sua palavra escrita para que ela chegasse até nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer conhecer o mistério de Deus, olhe para a Bíblia. Olhe para o que os apóstolos e os profetas escreveram. Leia as Escrituras, compreenda as Escrituras, entenda o que está escrito aqui, e então você terá o conhecimento do mistério de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus. Há correntes dentro do meio evangélico que ensinam um cristianismo esotérico, um cristianismo que busca experiências sobrenaturais e particulares, onde alguns, por meio desse tipo de experiência, recebem supostos mistérios da parte de Deus. E no meio dessas correntes, tem gente que ouve voz, tem gente que vê anjo, tem gente que vê vulto, tem gente que vê aparição, tem gente que vê luz, tem gente que vê tudo na vida, mas não ouve a voz de Deus na Bíblia. Ouve em qualquer lugar, em todo lugar, mas não ouve a voz de Deus nas Escrituras. Esse texto, irmãos, nos mostra que nós, olhando para esse texto, percebemos que Deus não revelou o seu mistério aqui especificamente, rasgando o céu e manifestando sua glória, enviando um exército, enviando anjos. Deus não falou diretamente dos céus com os homens. Não. Deus usou um homem, um apóstolo. Um homem pecador que ele escolheu e ele revelou o seu mistério e então entregou o seu mistério à sua igreja. E através de Paulo, então, esse mistério é revelado, é registrado e é preservado para que a sua igreja conheça. É certo que a revelação de Deus já cessou. Não existem novas revelações. A Bíblia está terminada, o cano está fechado. Também é certo que não existem mais apóstolos como Paulo e os outros. Contudo, meus irmãos, Deus continua entregando a sua revelação que já está escrita ao seu povo. Deus continua levantando homens para pregar a sua revelação, para ensinar a sua revelação à sua igreja. Deus continua levantando pastores, os oficiais da nova aliança, para pregarem as Sagradas Escrituras a cada domingo em várias igrejas pelo mundo inteiro. Deus continua falando com o seu povo, levando a sua palavra ao seu povo. E cada um foi chamado para essa missão, para cumprir essa vontade de Deus, de fazer o seu mistério conhecido. Não recebendo mais revelações diretas de Deus, mas lendo a revelação, entendendo a revelação e proclamando a revelação do mistério de Deus, que o próprio Deus já nos entregou. Todos nós que fomos chamados para esse ministério e todos aqueles que ainda serão chamados devem estar conscientes que os dons que receberam, que o conhecimento que receberam, lhes foram dado em favor da igreja e não para o bem de si mesmos. Veja Paulo aqui. Paulo está dizendo que o que ele recebeu é em favor dos efésios, é em favor da igreja, não para ele. Não para o bem dele apenas, não para a glória dele, não para que ele seja conhecido, não para que ele construa o seu reino, mas para o bem da igreja, mas em favor da igreja.
Todos aqueles que um dia estarão no ministério precisam estar conscientes disso. O ministério não é nosso, irmãos. O ministério é de Deus e da igreja. Nós somos meras ferramentas, nós somos meras peças que aparecem, porque é impossível não aparecermos, mas o ministério é de Deus e da sua igreja. Não pertence a nós, não é nosso. Nós não temos poder em nós mesmos para sermos ministros de Deus. Só Deus pode fazer um ministro e só a igreja pode reconhecer esse ministro. Pastores são formados por Deus e pela igreja. Pastores não formam a si mesmos. Pastores não nascem por si mesmos. É Deus quem os escolhe, é Deus quem os forma. Todas as vezes, meus irmãos, que um pastor prega, está sendo um instrumento de Deus para que Deus fale com o seu povo. É isso que cremos. É aquilo que nós entendemos como a voz de Deus no culto. Se um pastor prega fielmente a revelação de Deus, as sagradas escrituras, por mais que vocês ouçam a voz de um homem, por mais que vocês conheçam a tonalidade da voz de um homem, se essa pregação é fiel às Escrituras, se a aplicação é fiel às Escrituras, é Deus falando com a sua igreja. É por isso, irmãos, que nós precisamos tirar da nossa mente a ideia de que nós nos sentamos na igreja para ouvirmos o sermão e sermos apenas críticos do sermão. E saiamos daqui dizendo, eu concordo com isso, eu discordo daquilo, isso aqui foi certo, aquilo ali foi errado. E saiamos daqui sendo pastores de nós mesmos, sendo os Deus de nós mesmos, entendendo o que queremos entender e tirando de diante de nós e das nossas vidas o que Deus apontou que precisamos mudar e que precisamos viver de maneira diferente. É certo que há sermões ruins, é certo que há interpretações erradas, é certo que há falsas pregações e há falsos ensinos, mas se o ensino é fiel, se o ensino é verdadeiro, é Deus que está falando. É o Senhor que está falando com a sua igreja. É Deus que está falando com você. É a sua palavra. Quando a igreja em Éfeso recebeu esta carta, meus irmãos, esta carta tinha sido escrita por Paulo. Tinha sido um homem que escreveu essa carta. As palavras saíram da boca de Paulo, mas essa era a palavra de Deus para a igreja. A igreja não poderia olhar para essa carta e dizer, esse é o entendimento de Paulo. Isso é o que Paulo pensa. Paulo não entendeu certo. Não. Não há espaço para isso quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus. Não há espaço para argumentar, só há espaço para obedecer. E nós precisamos estar conscientes disso. Toda a igreja, meus irmãos, que deseja conhecer o mistério de Deus e a revelação de Deus, precisa estar consciente dessas duas coisas. Primeiro, Deus já deu sua revelação para a sua igreja. A Bíblia é essa revelação. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o conhecimento de Deus. A Bíblia possui os mistérios de Deus que Deus deseja que eu e você conheçamos. Tudo está aqui. Você não precisa de outra fonte, de outra revelação. Você não precisa buscar recados de Deus, pessoas que vão dizer a você como você deve viver. Não, você precisa da Bíblia, das Escrituras, de uma pregação fiel, e esse é o segundo ponto que você tem que entender. Deus levanta homens para ensinar a igreja, para pregar diante da igreja, para proclamar fielmente as Sagradas Escrituras, para que a igreja ouça, compreenda e seja pastoreada, e seja confrontada, e seja chamada ao arrependimento. Deus entregou a sua revelação, o seu mistério, e levanta homens para pregar esse mistério, para pregar essa revelação. E é assim que eu e você podemos conhecer a vontade de Deus, podemos conhecer a revelação de Deus e o mistério de Deus. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, dos versículos 6 a 9, é o próprio mistério e a proclamação desse mistério. Qual é esse mistério que Paulo está falando aqui? Qual o conteúdo desse mistério? Veja no versículo 6. O mistério é: os gentios são coerdeiros. Versículo 6. O mistério é que os gentios são coerdeiros.
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério, irmãos, desculpe. O mistério é que os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, aqueles povos que não pertenciam à nação de Israel, o plano de salvação de Deus é também para eles. O plano de Deus não era salvar apenas judeus, mas pessoas de todos os povos. Esse é o mistério. Esse é o mistério que Paulo está falando aqui. O mistério é que os gentios são herdeiros dos tesouros de Deus, são membros da igreja. Eles também participam das promessas de Deus. Todas as promessas que Deus fez à nação de Israel não tinham um fim na nação física de Israel, mas tinham um fim na igreja. Na igreja que era formada por Israel, pelo Israel de Deus, pelos judeus que conheceram a Cristo e pelos gentios, por todos aqueles dos outros povos que também conheceriam e serviriam a Cristo. Alguém pode olhar para o Antigo Testamento e achar que o plano de Deus sempre foi a nação de Israel. E que então não deu certo Deus fazer de Israel seu povo, e então Deus, por errar no seu plano, ou porque os homens não desejaram seguir o plano de Deus, Deus então formou a igreja. Mas isso é um erro. O plano de Deus sempre foi a igreja. A igreja sempre esteve dentro da nação de Israel. O plano de Deus sempre foi a igreja, os seus eleitos, o seu povo, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Israel está dentro da história da redenção, meus irmãos, apenas como parte desse grande plano e do desenvolvimento desse plano. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Paulo está mostrando que o plano de Deus, que o mistério de Deus, sempre foi formar um povo composto por todos os povos, por pessoas de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Salvar tanto judeus quanto gentios. A igreja sempre esteve no centro do plano de Deus. No Novo Testamento, meus irmãos, Deus, ele revela o seu único plano: salvar judeus e gentios. E como, então, os gentios são incluídos? O versículo 6 também nos diz: em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Em Cristo, eles são unidos a Cristo. Todos que têm fé em Cristo são unidos a Cristo, e todos, independentemente do povo ao qual pertença, fazem parte do corpo de Cristo, porque colocaram a fé em Cristo. Os judeus, assim como os gentios, que colocam a sua fé e esperança em Cristo, são unidos no mesmo corpo, e são unidos por meio do Evangelho. O Evangelho que é o instrumento de Deus para a salvação. O Evangelho que é aquilo que une as pessoas à igreja. Cristo disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, meus irmãos, o mistério de Deus é que os gentios fazem parte do povo de Deus por meio do Evangelho de Cristo. O mistério de Deus é o plano eterno de Deus de formar um povo para si, de formar uma igreja para si, de salvar pessoas de todos os povos para formar um único povo. Paulo já falou desse mistério. No versículo 3, há um trecho que não vimos ainda. Paulo diz que já escreveu sobre esse mistério, no versículo 3. E onde ele escreveu? Na própria carta aos Efésios. Ele escreveu sobre esse mistério, você pode ler depois, em Efésios 2, do 11 ao 22. Ele já falou que em Cristo judeus e gentios foram unidos, que Cristo derrubou a parede de separação que separava os povos. E agora, no capítulo 3, Paulo está desenvolvendo ainda mais esse mistério, dando mais detalhes sobre esse mistério. Irmãos, o tema da carta de Efésios, sem dúvidas, é a igreja. Depois você pode ler na sua casa. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, Paulo está fazendo uma teologia da igreja. Basicamente, ele está mostrando como Deus formou a igreja.
Como Deus formou a igreja? Desde antes da fundação do mundo. Paulo está explicando aqui, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, o plano de Deus, o plano do Senhor para formar a sua igreja. E depois do capítulo 4 até o final, Paulo vai mostrar como essa igreja deve viver no mundo. A igreja que Deus formou, como ela deve viver. Capítulo 4 ao capítulo 6. Esse é o esboço de Efésios. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, que esse mistério é a formação da igreja. A igreja está aqui como o centro do mistério de Deus. Ainda no capítulo 3, do versículo 7 ao 9, Paulo vai falar da sua missão como ministro do Evangelho. Ele diz o seguinte, que foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, que foi concedida segundo a força operante do poder de Deus. Paulo se torna ministro pela graça de Deus, pela força de Deus, pelo poder de Deus, e não pelo seu próprio poder ou a sua própria força. Na verdade, meus irmãos, Paulo se coloca aqui no versículo 8 como o menor de todos os santos, como aquele que é o menor entre todos os apóstolos. E provavelmente ele faz isso por causa do seu passado. Ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi alguém que matou a igreja, que perseguiu o evangelho, que perseguiu aqueles que agora ele defende. Agora, Paulo se torna um pregador do Evangelho, segundo as palavras dele, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, no versículo 8. E ele se torna um ministro do mistério de Deus, para proclamar esse mistério a todos. O mistério aqui, que é a igreja, Paulo está dizendo que ele agora vai proclamar esse mistério a todos. Versículo 9, ele diz, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Este que antes era perseguidor da igreja, perseguidor do evangelho, agora se torna um ministro da igreja, um ministro do evangelho. Meus irmãos, o mistério de Deus aqui colocado por Paulo, como eu disse, é a igreja. O mistério é a formação do povo de Deus. Talvez você possa olhar para a Bíblia e se perguntar o que une toda a Bíblia. E talvez a sua resposta imediata seja Cristo. É verdade. Cristo une toda a Bíblia. Mas Cristo veio ao mundo por uma razão. E essa razão é formar o seu povo. Cristo veio ao mundo para ser cabeça de um povo, para ser o cabeça de um corpo. E se a igreja está unida a Cristo, e Cristo é o cabeça e o centro do mundo, logo há um sentido em que Cristo e a sua igreja são um, e ambos ocupam o centro do mundo. Porque há uma união mística entre a igreja e Cristo. Não se separa Cristo da igreja. Não se separa a igreja de Cristo. Há um sentido em que a igreja e Cristo são um para toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, nós podemos perfeitamente olhar para esse texto e entender a igreja como o centro do mistério de Deus, que é o que Paulo está ensinando aqui. A história da Bíblia, meus irmãos, é a história de Deus com o seu povo. Olhe para a Bíblia, desde Gênesis. Deus criou o mundo. Deus prepara o mundo para que o homem habite no mundo. O mundo é criado. Deus olha para o mundo e diz que o mundo estava perfeito. E Deus então cria o homem e coloca o homem no mundo. E Deus então quer habitar com o homem. Coloca o homem no Éden, que era um templo de Deus, onde Deus aparecia, onde Deus caminhava com o homem, onde Deus habitava com o homem. Deus construiu o mundo como um grande templo, onde ele habitaria com os homens. Mas o homem pecou, o homem caiu. E então Deus o expulsou. Mas nesse momento em que Deus expulsa o homem, Deus promete que da mulher viria um descendente. Um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Um descendente que destruiria a maldição, que tiraria a maldição do mundo. Mesmo com essa esperança, o pecado se multiplica. Deus então destrói a humanidade por meio do dilúvio. Mas Deus salva o seu povo em uma arca.
Deus está sempre preocupado com o seu povo, em manter um povo para si. Deus então guarda esse povo. Mais tarde, esse povo está na descendência de Abraão. Mais tarde, esse povo é colocado dentro de uma nação teocrática, a nação de Israel, na libertação do Egito. E esse povo, então, é uma nação que pertence a Deus. Uma nação que tem um rei escolhido por Deus, o rei Davi. Mas esse povo é pecador. E esse povo trai a Deus. Esse povo trai Deus por meio de ídolos. Esse povo trai a Deus por meio de falsos deuses. Esse povo trai a Deus se unindo com outros povos que não eram povo de Deus. Mas Deus, mesmo assim, do meio dessa nação pecadora, Deus traz o seu filho prometido, o filho da mulher, o Senhor Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. E por que ele vem à terra? Ele vem como Deus encarnado, para habitar com os homens, como Deus habitava no Éden. Ele vem mais uma vez para habitar com os homens, para viver com os homens da forma que Deus planejou. Deus planejou o mundo para viver com um povo. E Cristo vem para salvar esse povo, para salvar a sua igreja. Esse povo que está espalhado entre todos os povos, Cristo vem para comprar com o seu sangue, para que esse povo seja dele, para que esse povo seja o seu corpo, para que esse povo seja a sua família, para que esse povo seja a sua igreja. Irmãos, a igreja é o centro do mundo, ligada a Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. A igreja é a noiva de Cristo. E chegará um dia em que a igreja será levada aos céus e todo o resto será destruído. E então Deus irá restaurar o mundo e finalmente Ele habitará em Cristo com o seu povo para sempre. Isso é a história das Escrituras, irmãos. É a história de Deus com o povo. É a história de Deus com o seu povo. É a história de Deus com a sua igreja. Deus moveu céus e terra para salvar a igreja. Deus enviou o seu Filho na cruz por causa da igreja. A igreja ocupa o centro da história de Deus no mundo. E a pergunta que eu faço a você é: onde está a igreja na sua história? Onde está a igreja na sua vida? Onde está esta igreja, a sua igreja, nos seus planos, no seu orçamento, no seu planejamento de vida, na dedicação do seu tempo? Cristo morreu por esta igreja. Cristo formou esta igreja. Cristo deu a vida para esta igreja. Cristo colocou esta igreja no centro da sua própria vida e entregou sua vida por ela. Qual o lugar desta igreja na sua vida? Na sua história? Nos seus planos? Nós não podemos, irmãos, viver como se a igreja fosse um puxadinho na nossa vida. Eu faço tudo o que eu quero, eu planejo minha vida toda, o meu tempo, o meu orçamento, minhas finanças, tudo. Eu planejo tudo, onde eu vou morar, onde eu vou passar o final de semana, tudo. Aí lá no final do planejamento a igreja. Tinha culto, rapaz, nesse dia. Tinha a campanha da igreja de arrecadar recursos. E, rapaz, tinha um irmão da igreja. Nós não podemos viver assim, irmãos. A igreja não é um puxadinho na história de Cristo. A igreja não deve ser e não tem que ser um puxadinho na nossa vida. Algo que a gente faz, se envolve, trabalha, serve, se der. Não. A nossa vida é teocêntrica. Deus está no centro, Cristo está no centro, e Cristo governa tudo que fazemos. Tudo que fazemos no mundo tem que ser para a glória de Cristo. E não há como viver para a glória de Cristo sem viver para a sua igreja, para aquilo que Ele tem de mais precioso, para aquilo que faz parte dEle mesmo, para aquilo que é o corpo dEle. Como amar a Cristo sem amar o seu corpo? Você acreditaria em mim se eu dissesse que amo você e eu lhe espancasse? E eu dissesse: não, rapaz, é só teu corpo,
só estou batendo no teu corpo, tá? Mas eu te amo, vê como eu te amo, e eu espancasse você, você acreditaria nesse amor? Você acreditaria nessa declaração de amor? Nós, irmãos, precisamos amar a igreja de fato e de verdade. Não podemos viver sem igreja. Não existe crente sem igreja. Não existe vida cristã onde a igreja é um puxadinho. A igreja é o centro das nossas vidas. A igreja deve ser o centro dos nossos planejamentos. Ah, pastor, mas isso é radical demais, isso é coisa de pastor. É também, mas não é só de pastor. Isso é de todo crente, porque todos nós somos membros uns dos outros. Porque Deus nos uniu em uma igreja local, em uma comunidade local, para sermos membros uns dos outros. Se a igreja, irmãos, foi o centro da ação de Deus no mundo, ela deve ser também o centro da nossa ação no mundo. Terceira coisa que vemos nesse texto, as consequências e o custo do mistério e da proclamação do mistério, do versículo 10 até o versículo 13. Tudo que nós vimos até aqui, meus irmãos, tem uma consequência ou algumas consequências e possui também um custo. Veja os versículos 10 e 11. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. A primeira consequência do mistério de Deus e da proclamação do seu mistério é a demonstração da sabedoria de Deus. Onde? Na igreja. Na igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Conhecida de quem? Dos membros da igreja? Do pastor da igreja? Dos vizinhos da igreja? Não, do mundo inteiro, dos céus e da terra. É o que o texto nos diz. O universo inteiro, toda a criação, tudo que Deus criou nos céus e na terra, irá olhar para a igreja e ver na igreja a sabedoria de Deus. Na igreja, o poder de Deus. Na igreja, o plano de Deus. Para que todos vejam o plano de Deus de salvar um povo para si. Para que todos vejam a igreja e glorifiquem a Deus. E exaltem a Deus pela grandeza de Deus. Porque Ele salvou um povo. Meus irmãos, não há como olhar para a igreja e viver na igreja sem perceber a sabedoria de Deus em formar um povo para si. Há pelo menos duas coisas que nos mostram a sabedoria de Deus. Primeiro, na igreja, Deus une povos distintos para que esses povos vivam em paz. Judeus e gentios, inimigos. Judeu nem comia com gentil. Queria nem saber. O gentil olhava para o judeu e dizia: ih, rapaz, lá vem aquele irmão que se acha demais. Olha o jeito que ele anda. Só anda de queixo empinado, peito aberto, né? Quer ser melhor que todo mundo. Era assim que o gentil olhava para o judeu. E o judeu olhava para o gentil: lá vem aquele irmão ali, ó, diz que é crente. Não é crente nada. Tem testemunho ninguém, um hipócrita. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Né? Era a forma que o judeu olhava para o gentil. Isso aí é impuro, isso aí não tinha que nem pisar na igreja. O pastor tinha que expulsar ele da igreja. Isso aí não é crente, não. E Cristo morre na cruz por esses dois povos e une esses dois povos. Agora imagine quem conhecia o judeu e o gentil entrar na igreja e ver os dois, um sentado do lado do outro, cantando e louvando a Deus. Irmão, isso é de enlouquecer qualquer um. Como assim? Como é que um gentil está com um judeu na mesma igreja? Louvando a Deus. Esse povo aí, rapaz, estar se matando. Não era louvando a Deus, não. Esse povo aí tinha que citar os tapas ali na rua, um por cima do outro. Não era na igreja. Como isso é possível? Sabedoria de Deus. O poder de Deus. É assim que a sabedoria de Deus se manifesta por meio da igreja. Pessoas que tinham tudo para brigar, vivem em paz. Pessoas que tinham tudo para se odiar, vivem em paz. Vivem em paz porque amam o mesmo Deus.
porque foram salvos pelo mesmo Deus. Meus irmãos, se Deus, pense bem, se o sacrifício de Cristo na cruz, se a sabedoria de Deus foi capaz de me unir a Cristo, de unir você a Cristo, nós sendo pecadores, merecedores do mais profundo inferno, indignos, Deus sendo santo, 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 e nós pecadores, nós do mesmo lado dos demônios, trabalhando contra Deus, odiando a Deus, sem querer Deus, querendo ser Deus de nossas próprias vidas. E Cristo morre na cruz e une alguém assim a Ele. Se o poder de Deus é capaz de nos unir a Cristo, esse poder pode unir ainda mais nós uns aos outros. Se esse poder é capaz de unir um pecador a um santo, ele é capaz de unir dois pecadores. Ele é capaz de unir dois pecadores na mesma igreja, vivendo em harmonia, vivendo em paz. E isso demonstra a sabedoria de Deus. A segunda coisa que mostra a sabedoria de Deus na igreja é que o plano de Deus não foi um plano para salvar através da força, nem pela manifestação de poder, nem pela manifestação de glória. O plano de Deus, meus irmãos, foi salvar um povo por meio do serviço, por meio da humilhação, por meio da entrega, por meio da doação. Quem era que olharia para a cruz e diria: está aí, Deus, salvando o mundo? Quem, irmãos? Ninguém, irmãos. Quem é que vai olhar para um homem morrendo entre dois ladrões, sendo morto pelo maior império da época, iria olhar e dizer: está aí Deus, salvando o seu povo? Fizeram isso, mas para zombar, não para admirar. Porque não há outra forma de olhar para a cruz e ouvir alguém dizendo: olha Deus, salvando o mundo. O que eu e você faríamos? A mesma coisa que todos fizeram. Deus? Meu amigo, se tu é Deus, te vira e desce daí. Meu amigo, se você é Deus, eu não quero nem saber de Deus, porque Deus morrendo na cruz, Deus sendo dominado desse jeito, Deus sendo zombado desse jeito, Deus morrendo desse jeito, eu não quero esse Deus. Era o que eu e você faríamos. Mas foi assim que Deus salvou o seu povo. Pela doação, pela humilhação, pela entrega, pelo serviço. E nisso há a sabedoria de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque para nós, isso é de fato loucura. Não se salva o mundo morrendo. Se salva o mundo matando. É assim que pensamos. Mas Deus salvou o mundo e as nossas vidas e o seu povo morrendo na cruz, se entregando na cruz, se doando na cruz. Outra consequência, irmãos, do mistério e da sua revelação é o nosso acesso a Deus. Versículo 12. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Na antiga aliança, o acesso a Deus não era direto. Existia todos uns rituais para que o povo de Deus acessasse a Deus. Na nova aliança, não. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo, porque Ele é o nosso mediador. Você, meu irmão, tem acesso direto a Deus, por ser povo de Deus, por ser igreja. Você não precisa de mediador. Nada pode fechar o seu acesso a Deus, meu irmão. A sua comunhão com Deus pode até ser abalada pelos seus pecados, mas a sua união a Cristo jamais será. Se você quer ir a Deus, mesmo em meio aos seus pecados, mesmo em meio às suas lutas, sabe, você peca, fica triste e diz: não vou orar, não quero orar, não vou ler minha Bíblia, porque eu pequei. Essa não é a forma de entender as coisas. Quando agimos assim, nós estamos colocando a nossa esperança em nós mesmos, na nossa força, e isso só nos afasta de Deus. Mas se olhamos para Cristo e entendemos que tudo que é necessário para a nossa salvação foi feito em Cristo, quando pecamos, nos entristecemos,
mas olhamos para Cristo e sabemos que o caminho não pode ser mais fechado pelos nossos pecados. E então vamos a Deus em arrependimento e em fé. E então encontramos o nosso Senhor, que nos limpa dos nossos pecados, nos recebe de volta e continua nos guiando para o céu. Esse é o acesso direto que temos, irmãos, em Cristo, sob a nova aliança. E, finalmente, o custo do mistério e da sua proclamação, que está no versículo 1 e no versículo 13. Paulo começa o capítulo 3 identificando a si mesmo como o prisioneiro de Cristo. E por que ele se identifica assim? Porque Paulo, irmãos, escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma. Paulo escreveu essa carta preso nas cadeias romanas. E ele foi preso exatamente por amor aos gentios, como ele diz no versículo 1. Paulo foi preso exatamente por causa do seu ministério aos gentios. Você pode ler depois Atos capítulo 21 e você verá. A razão pela qual Paulo é preso é por causa do seu ministério aos gentios. Ele é acusado de deixar os gregos entrarem no templo de Deus em Jerusalém. E por isso ele é preso. É uma das razões falsamente levantadas. Mas é o seu ministério aos gentios que leva Paulo para a cadeia. E aqui no versículo 13 ele volta a falar de sua prisão, dizendo: portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra. Nós começamos esse texto, irmãos, no versículo 1, lendo que Paulo estava preso. E aqui no final ele volta a esse assunto. E talvez os efésios, sabendo que Paulo estava preso, pudessem ficar tristes, desanimados. E por isso Paulo os encoraja. Ele diz: não desanimem, eu estou aqui em favor de vocês. Eu estou aqui pelo bem de vocês. E isso deve ser honra para vocês, não tristeza. No texto grego aqui, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo: isso é motivo para vocês estarem radiantes, alegres, felizes, porque isso é motivo de honra. Meus irmãos, servir e sofrer pela igreja não é motivo de tristeza, não é motivo de desânimo. Servir e sofrer pela igreja é motivo de honra e satisfação. Muitos imaginam que servir a igreja é perda de tempo, que investir na igreja é perda de recursos, está perdendo dinheiro, está perdendo saúde, está perdendo a vida. Rapaz, eu podia estar na praia, né, em vez de estar no culto. Podia estar fazendo outra coisa, em vez de estar vindo para a igreja. Podia estar colocando meu dinheiro em outro lugar, que seria melhor. Mas aqui está Paulo, preso, sofrendo, em tribulações pela igreja. E o que ele está dizendo? Fiquem alegres. Fiquem radiantes por isso. Fiquem honrados por isso. Meus irmãos, nada é mais valioso neste mundo para Cristo do que a igreja, do que o seu povo. Quando você emprega o seu serviço, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida na igreja, você está contribuindo para a única coisa que é eterna nesse mundo. Tudo que construímos aqui terá um fim. Todo recurso que conquistarmos aqui ficará aqui, acabará aqui. Mas tudo aquilo que fazemos para a igreja ficará pela eternidade. Ficará para sempre nos céus. A igreja, irmãos, é a única coisa que é eterna em um mundo passageiro. Você já parou para pensar nisso? A igreja é a única coisa eterna em um mundo passageiro. A igreja é a única coisa neste mundo que já é nova criação, que já foi feita nova por Cristo. Nós somos novas criaturas, nova criação. Nós já estamos em outro mundo, no novo mundo, do ponto de vista eterno. E tudo que nos cerca passará, mas a igreja permanecerá. Isso, meus irmãos, deve nos fazer entender o valor da igreja. Sirva a igreja, trabalhe pela igreja, se envolva com a igreja e faça isso não com pesar, não com tristeza, mas com alegria, pela sua igreja local, pelos seus irmãos locais. É a vida de vocês aqui, nesse meio, uns com os outros, que vai manifestar para o mundo a sabedoria de Deus, o poder de Deus,
o amor de Deus, a graça de Deus. Quando olhamos para a cruz, meus irmãos, nós percebemos o custo de conhecer o mistério de Deus e de revelar o mistério de Deus. Esse mistério custou a vida de Cristo e custará a nossa também. Não se enganem. Viver como igreja de Deus, como Deus deseja, como Cristo deseja, terá um custo para todos nós. Custará o seu tempo, custará suas preferências, custará o seu dinheiro, custará o seu tempo, custará o reino que você quer construir para você nessa terra. Só há lugar para um reino nessa terra, para o reino de Cristo. E é esse reino que eu e você somos chamados a construir. Um reino que custará o nosso sofrimento, o nosso sangue e talvez a nossa vida, como custou a vida do nosso Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que nos confronta, que nos lembra, ó Deus, que o Senhor um dia enviou Teu Filho a este mundo para morrer pelas nossas vidas, para fazer de nós um povo que o Senhor tem preservado, tem cuidado e tem ensinado a cada domingo a viver para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados, perdoa todas as vezes que vivemos como se não fôssemos Teu povo. Perdoa todas as vezes, ó Deus, que amamos mais o nosso reino, mais a nossa preferência, mais aquilo que planejamos para nós mesmos, do que aquilo, ó Deus, que deveríamos fazer para o Teu povo, para a Tua igreja, para a igreja local em que estamos congregados. Ajuda-nos, Senhor, a amar uns aos outros, a amar as nossas igrejas, a amar os irmãos que têm se reunido conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a sofrer uns pelos outros e a mostrar assim a doação de Cristo na cruz, através da nossa própria doação, para vermos o bem da Tua noiva, da Tua igreja nesta terra. Abençoa cada um de nós, guarda-nos nesta semana, e que a Tua palavra, Deus, venha gerar fruto em nossas vidas, para que nós possamos a cada dia ser conformados à imagem e semelhança do Teu Filho, no nome de quem oramos. Amém.